Hoje vamos direto ao ponto sobre um desafio que, olha, tira o sono de muita gente. A prova de General Contractor na Flórida. E especificamente aquela parte de Business and Finance. É um volume de material considerável, né? E a sensação de estar meio perdido nesse mar de informações, ela é bastante comum. Com certeza, muita gente se sente sobrecarregada logo de cara. Exato. Para navegar nisso, a nossa fonte principal hoje é um guia em vídeo, um material bem detalhado, sabe? E ele foca justamente em como marcar, como utilizar o Florida Contractors Manual, ali os capítulos 1 a 10, pensando estrategicamente para o exame de negócios e finanças. Uhum. E então, o objetivo da nossa conversa hoje é destilar as táticas, os pontos mais críticos desse guia. A ideia é dar um caminho mais claro para quem está se preparando, otimizar o uso desse livro, que é pesado, né, para aumentar as chances de passar, idealmente, logo de primeira. Ok, vamos desempacotar isso. Sem dúvida. E é crucial entender que esse exame de Business and Finance, ele não é só uma formalidade, né? Ele testa conhecimentos, assim, essenciais para a gestão de um negócio de construção na Flórida. O Contractors Manual é a bíblia para isso, mas, como você disse, é denso, bem denso. É verdade. O verdadeiro diferencial não está em decorar página por página, sabe? É mais em desenvolver a agilidade. A rapidez para localizar a informação certa, ali sob a pressão do tempo do exame. Dominar a estrutura do livro, saber onde achar os detalhes, essa é a chave do sucesso, de verdade. E o guia já começa assim, estabelecendo uma verdade meio inconveniente. É preciso disciplina. Muita disciplina. A sugestão é clara, reservar pelo menos 1 hora de estudo. Todo dia, né? A constância. Isso. Além disso, o guia reforça a importância de mirar na aprovação de primeira, até por uma questão financeira. Cada tentativa de refazer a prova custa uns $180, mais ou menos. É um gasto que ninguém quer ter repetido, né? Pesa no bolso. Exato. Perfeitamente colocado. A prova em si, olha, não requer genialidade, não é ciência de foguetes, mas exige sim consistência e método. Muitos candidatos acabam subestimando a importância de ter uma estratégia de estudo bem definida. E principalmente de como gerenciar o tempo durante a prova. Isso é crítico. Gerenciar o tempo. Saber onde encontrar a informação rapidinho no manual economiza minutos preciosos. Minutos que podem ser diferença, sabe? Entre aprovar e reprovar. A falta de gestão do tempo é frequentemente um fator decisivo. Falando em método, o guia traz umas dicas bem práticas de marcação do livro. Uma recomendação interessante é usar aqueles marca-textos em gel. Ah, sim. Pode parecer um detalhe pequeno, né? Mas eles evitam que a tinta vaze, que atravesse a página e manche o verso. Isso pode atrapalhar a leitura, a localização rápida ali na hora. É verdade, facilita a visualização. Outra ferramenta essencial são as tabs, né? Aquelas etiquetinhas adesivas. A orientação do guia é usar para marcar o início de cada capítulo. Isso facilita folhear o livro mais rápido. Uhum. O autor do vídeo, ele mostra como etiquetar não só os capítulos, mas também algumas seções importantes dentro deles. Curiosamente, ele até comenta que não gosta muito de colocar tabs na parte de baixo do livro por causa do armazenamento. Ah, para empilhar, né? Talvez. Mas o princípio é válido. Criar pontos de acesso rápido. E aqui é onde fica realmente interessante, né? Exato. E a utilidade dessas tabs, ela vai além de só marcar o capítulo. A estratégia mais eficaz mesmo, como o guia sugere, é identificar e etiquetar aquelas seções críticas, aquelas que caem muito na prova ou que têm informação muito densa que precisa ser acessada sem demora. Pensa em tabelas de taxas, requisitos de seguro, prazos legais para notificação, regras de retenção de documentos, essas coisas. Faz sentido. E além das tabs, o guia também ressalta a importância de se familiarizar com o índice remissivo e o glossário, especialmente o glossário do capítulo 3, que lida com termos financeiros, é uma área onde muita gente tropeça. Certo, então não é para sair colorindo o livro todo feito um arco-íris. Não, de jeito nenhum. O guia enfatiza uma marcação seletiva. O foco deve ser em destacar palavras-chave, definições, que são cruciais, prazos, talvez o ponto mais crítico de todos, valores monetários específicos,
penalidades, exceções importantes das regras gerais e requisitos pontuais que o guia identifica como alvos comuns nas questões do exame. Exatamente. É uma abordagem de marcação inteligente, vamos dizer assim. O objetivo é criar um mapa visual dentro do manual. Durante a prova, sabe, com a pressão, esse mapa permite que os olhos localizem quase que instantaneamente a informação que a mente está buscando. Não é questão de estética, é pura eficiência, funcionalidade para economizar tempo. Entendi. Ok, vamos então explorar alguns capítulos que o guia considera de alto impacto. Começando pelo capítulo 2, que aborda licenciamento e os estatutos relevantes. É um capítulo longo, né? Mas fundamental. Essencial. O guia destaca alguns pontos essenciais aqui. Conhecer o DBPR, que é o Department of Business and Professional Regulation, a agência estadual que supervisiona tudo isso. Saber que o CILB, o Construction Industry Licensing Board, tem 18 membros. Esse número específico, 18, pode ser uma pergunta. Pode cair sim. Entender a diferença fundamental entre a licença certificada, que permite atuar no estado todo, e a registrada, que é restrita a certas localidades. E os requisitos financeiros, como a pontuação de crédito FICO, aquele score americano que precisa ser 660 ou mais, ou a alternativa de obter um surety bond, uma fiança. E um ponto que o guia insiste bastante, os valores mínimos de seguro para um general contractor. Isso tem que estar claro. $300 mil para responsabilidade civil geral e $50 mil para danos materiais. Esses números são clássicos de prova. O guia frisa isso. Também são importantes os prazos de renovação da licença, que é a cada 2 anos, e as exigências de educação continuada, 14 horas. Sendo que, para o DBPR, 1 hora de curso equivale a 50 minutos de instrução. Olha o detalhe que pode pegar. Sim, esse detalhe dos 50 minutos. A regra de retenção de registros gerais por 3 anos. As exceções, né? Quem está isento da licença e, claro, as penalidades por trabalhar sem licença. A primeira vez é contravenção, mas a reincidência vira crime pesado. O que é fascinante aqui é perceber por que esses detalhes são testados, sabe? Os valores de seguro, $300 mil, $50 mil, não são aleatórios. Eles refletem um mínimo que o Estado exige para proteger o consumidor. Certo. Testar isso verifica se o candidato entende essa responsabilidade financeira básica do negócio. A distinção entre certified e registered impacta diretamente onde o profissional pode trabalhar. Verdade. Os prazos de renovação, as horas de educação continuada, testam a atenção aos detalhes administrativos, que são contínuos. E a retenção de registros por 3 anos é uma regra prática, afeta a operação diária, totalmente pertinente ao exame. Não são só números soltos, são fundamentos da operação legal na Flórida. Faz todo sentido olhar por essa perspectiva. Bom, avançando, o capítulo 4 trata de gerenciamento de risco, seguros e também das fianças, os surety bonds. Aqui, o guia dá um destaque especial aos exemplos de cálculo. A matemática, sempre presente. Sempre. Um exemplo detalhado é o de co-insurance, o co-seguro. O cenário é assim, um imóvel vale $100 mil para reposição, está segurado por $60 mil, mas a apólice tem uma cláusula de co-seguro de 80%, ou seja, deveria estar segurado por $80 mil. Certo. Estava abaixo do exigido. Exato. Se ocorre um sinistro de $10 mil, a seguradora não paga os $10 mil, paga só $7.500, porque o seguro estava abaixo. O guia mostra como fazer essa conta. Outro cálculo importante é o do Net Quick Assets, para definir o tamanho máximo do programa de fiança que a empresa suporta. Geralmente é o Net Quick multiplicado por 10. E tem o cálculo do prêmio da fiança, usando uma tabela padrão. O exemplo do vídeo pega um contrato de $3,2 milhões e chega num prêmio de $33.750. Números grandes. É. Além da matemática, o guia ressalta a necessidade de entender os papéis envolvidos numa surety bond. O surety, a seguradora, a garantidora, o oblige, o dono da obra, quem recebe a garantia, e o principal, o contratante, quem executa e compra a fiança.
E também os famosos 3 Cs que as seguradoras avaliam para conceder a fiança: Character, a reputação; Capacity, a capacidade técnica e operacional; e Capital, a solidez financeira. E se a gente conectar isso ao quadro geral, as questões de matemática no exame costumam ser diretas, sabe? Muitas vezes espelham os exemplos do manual ou de guias como esse. Dominar a lógica por trás do cálculo do coinsurance ou do prêmio da fiança pode render pontos valiosos e relativamente fáceis se a pessoa praticar antes. Praticar é a chave. Responder perguntas diretas, mas para interpretar cenários complexos que a prova pode apresentar. O exame testa se o candidato compreende a dinâmica, os riscos envolvidos nessas garantias, não só a memorização dos termos, é mais profundo. Entendido. Passando agora para outro capítulo denso em detalhes e prazos. O capítulo 5, sobre leis trabalhistas. O guia dedica uma atenção especial às regras do formulário I-9, aquele para verificar a elegibilidade de emprego nos Estados Unidos. Ah, o I-9, sempre um ponto de atenção. Exato. O prazo para completar a verificação do I-9 é de 3 dias úteis após o início do trabalho do funcionário. Tranquilo até aí. No entanto, a regra de retenção desse formulário é onde o guia alerta para um ponto crítico e potencialmente confuso, sabe? É um prato cheio para perguntas de prova. Essa regra é chatinha mesmo. Vamos tentar simplificar. Para funcionários atuais, o I-9 tem que ser mantido durante todo o período de emprego. Fácil. Para ex-funcionários, a regra é um pouco mais complexa. Tem que guardar o formulário por 3 anos contados da data de contratação ou por 1 ano contado da data de demissão. Aí que complica. A chave é: precisa cumprir o prazo que terminar mais tarde. Tem que ver qual dessas 2 datas finais é a mais recente no calendário. É essa que manda por quanto tempo ainda precisa guardar o formulário. O whichever is later, né? Tem que calcular as 2 datas e ver qual é a mais pra frente. Isso. O guia também aponta outros prazos de retenção importantes: registros de folha de pagamento e contratos de trabalho, guardar por 3 anos. Já os cartões de ponto, registros de horas trabalhadas, por 2 anos. E tem um exemplo no guia sobre como calcular horas extras quando tem bônus envolvido no pagamento, o que pode alterar a base de cálculo. Olha, a complexidade dessa regra de retenção do I-9, especialmente essa parte do o que for mais tarde, a torna um alvo muito provável para perguntas detalhistas no exame. É fácil errar se não prestar atenção nessa condição. Tem que ficar ligado mesmo. Outro ponto que o guia sinaliza como potencial pegadinha dentro das leis trabalhistas é a questão do imposto de reemprego, o Reemployment Tax, antigo seguro-desemprego. É fundamental saber que esse imposto é pago integralmente pelo empregador na Flórida. Algumas perguntas podem tentar induzir o candidato a achar que é dividido ou pago pelo empregado. Atenção nisso. Ótimo alerta. Atenção redobrada nesses detalhes, então. Seguindo para o capítulo 6, Workers' Compensation, o seguro obrigatório de acidentes de trabalho. O guia aqui foca intensamente nos prazos de notificação. Prazos. O tema recorrente. Sempre. 3 prazos são cruciais aqui. O funcionário acidentado tem 30 dias para notificar formalmente o empregador. O empregador, por sua vez, tem só 7 dias a partir dessa notificação para informar a companhia de seguros, usando o formulário DWC-1. 7 dias é bem curto. É. E em situações trágicas de fatalidade no trabalho, a notificação à Division of Workers' Compensation do Estado precisa ser feita em 24 horas. É muito rápido. Prazos curtos e rígidos. Sobre os benefícios pagos ao trabalhador afastado, a regra geral é 23 2/3 do salário semanal médio do empregado, calculado com base nas 13 semanas anteriores ao acidente. Um detalhe importante: os primeiros 7 dias de afastamento não são pagos pelo seguro, a menos que o período total de afastamento ultrapasse 21 dias. Ah, tem essa condição. Isso. Se passar de 21 dias, aí sim os primeiros 7 dias se tornam retroativamente compensáveis. O guia também oferece uma dica prática: usar a seção de perguntas frequentes, a FAQ, no final desse capítulo.
Diz que é um ótimo resumo dos pontos principais. Isso levanta uma questão importante. A rigidez desses prazos, ela reflete a seriedade com que a Flórida trata a segurança e os direitos do trabalhador, né? O descumprimento desses prazos pelo empregador pode acarretar multas pesadas e até a suspensão da licença de construção. Nossa! Por isso, são detalhes perfeitos para serem cobrados no exame. Testam o conhecimento sobre obrigações legais críticas. E a dica sobre a sessão FAQ é excelente. Muitas vezes, essas sessões de perguntas e respostas condensam a essência do capítulo de forma muito direta, ideal para revisão rápida. Ótima dica mesmo. O guia ainda menciona rapidamente outros pontos úteis, espalhados por outros capítulos, que vale a pena marcar lá no manual. Por exemplo, no capítulo 9, sobre lienzos direitos sobre a propriedade, as garantias de pagamento. Atenção máxima aos prazos. Notice of Commencement, NOC, Notice to Owner, NTO, geralmente 45 dias, e o Claim of Lien, registre em até 90 dias do último trabalho material e envio de cópia ao dono em 15 dias após o registro. Prazos são tudo nesse capítulo. O capítulo de liens é só prazo, basicamente. Praticamente. No capítulo 3, financeiro, o guia reforça o uso do glossário para entender termos como current ratio, quick ratio, essas coisas. No capítulo 7, segurança OSHA, os prazos de notificação à OSHA são diferentes dos de Workers' Comp. Para fatalidades, 8 horas. Para hospitalização, amputação ou perda de olho, 24 horas. Diferenças sutis, mas importantes. Contratos escritos prescrevem em 5 anos na Flórida. Contratos orais ou ações por negligência em 4 anos. E no capítulo 10, gerenciamento de projetos, onde encontrar a referência ao formato CSI, o Construction Specifications Institute, que padroniza as especificações técnicas. Percebe-se um padrão claro aí, não é? O guia direciona o estudo para elementos que se repetem: prazos, definições, valores monetários, requisitos específicos como seguro, pontuação de crédito. E também onde localizar informações-chave, tipo o formato CSI ou o glossário financeiro. Essa recorrência não é coincidência. Reflete o tipo de conhecimento prático regulatório que o Estado espera de um General Contractor licenciado. Entendi. O exame é desenhado para verificar se o candidato domina esses fundamentos. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está lá com o livro na mão estudando? Significa que seguir essas táticas, usar o marca-texto em gel estrategicamente, criar um sistema de tabs eficiente, focar obsessivamente nos prazos, praticar os exemplos de matemática, garantir que as definições-chave estão claras, isso transforma o estudo. Deixa de ser uma leitura passiva, talvez até esmagadora, e vira uma busca ativa. Uma busca ativa, direcionada. Exato. E muito mais eficaz pelas informações que realmente importam para a prova. Perfeitamente resumido. O objetivo final não é, e nem poderia ser, decorar o manual inteiro. Isso é impraticável e desnecessário. A meta é desenvolver a habilidade de navegar pelo livro, com rapidez e precisão durante o exame. A navegação? É, saber onde encontrar os valores de seguro em segundos, localizar o prazo exato para um Notice to Owner, ou relembrar a regra de retenção do I-9. Essa eficiência economiza um tempo valiosíssimo. E esse tempo permite pensar com mais calma nas questões e, fundamentalmente, aumenta as chances de aprovação. Faz todo sentido. Recapitulando então as estratégias centrais que a gente extraiu da análise desse guia. Usar marca-textos em gel para manter o livro limpo, legível, criar um sistema de tabs para acesso instantâneo aos capítulos e seções críticas, que a pessoa identificar como importantes, memorizar e entender os prazos cruciais, especialmente em liens, CAP 9, e o Workers' Comp, CAP 6, mas também em outros como OSHA, CAP 7 e licenciamento, CAP 2. Praticar os cálculos de co-insurance e prêmio de fiança, CAP 4, até se sentir confortável. Dominar as definições e papéis-chave, como na Short Bond, CAP 4, e os tipos de contrato, CAP 8. E saber exatamente onde buscar informações específicas, como o formato CSI, CAP 10, ou as regras detalhadas do I-9, CAP 5. E é importante conectar essas táticas ao propósito maior, né? Passar na prova é o objetivo imediato, claro. Mas o processo de aprender a navegar e entender o conteúdo desse manual, ele constrói uma base de conhecimento.
um conhecimento regulatório e de gestão que é absolutamente essencial para operar um negócio de construção de forma legal e bem-sucedida na Flórida. É a base para o dia a dia depois. Exatamente. O exame é um portão de entrada, mas o conhecimento adquirido e a habilidade de encontrá-lo rapidamente são as ferramentas que serão usadas diariamente para evitar problemas legais, gerenciar riscos, tomar decisões informadas. Excelente ponto. E para encerrar, acho que a gente pode deixar uma reflexão para quem está nessa jornada. Além do desafio imediato de passar na prova, como que o domínio real desses detalhes, desde um prazo de notificação de acidente, que parece pequeno, até as complexidades dos contratos, seguros, fianças, como isso pode de fato impactar a gestão do dia a dia. A prevenção de litígios, que são caros, e no fim das contas, o sucesso e a sustentabilidade de um negócio de construção na Flórida, no mundo real. É uma ótima reflexão.